podem baixar em PDF de forma gratuita. Então, essa tradição eu inicio na América Latina com uma figura que não sei se vocês ouviram falar, uma pessoa extremamente importante, interessante, que seu discípulo mais notório chamava de o Sócrates de Caracas, Simão Rodrigues. Ouviram falar de Simão Rodrigues? Simão Rodrigues foi o mestre de Simão Bolívar, o grande libertador do norte dos países hispanofalantes, e Bolívar chamava Rodrigues do Sócrates de Caracas. Rodrigues fundou o que eu considero a primeira escola filosófica popular em Chuquisaca, capital da Bolívia, em 1826. E Rodrigues, como eu penso também Paulo Freire, se inscrevem nessa tradição de mestres filósofos educadores, que são as pessoas que fazem a filosofia como uma forma de educar o pensamento dos outros, como Sócrates, que faz filosofia conversando com os outros e questionando os modos de vida dominantes. Simão Rodrigues também fazia isso. E no capítulo 2 sobre a igualdade, eu mostro como Paulo Freire também se insere nessa tradição. Simão Rodrigues, ele meio que dizia o contrário que nós dizemos em relação com a igualdade ou com a cidadania. Hoje dizemos que a escola vai formar cidadãos. Simão Rodrigues dizia o contrário. Simão Rodrigues dizia que eram os cidadãos que formavam a escola. Ele dizia, escola para todos porque todos são cidadãos. Ou seja, ele na América colonial, na América hispânica colonial, monárquica, ele fez uma escola diferente de todas as escolas existentes. Que não era uma escola para castas, não era uma escola para alguns, sino que era uma escola para todos, sem condições. Por quê? Porque todos são cidadãos. Ele diz, só tem escola entre cidadãos. Não é a escola que vai fazer os cidadãos. São os cidadãos que vão fazer a escola. Eu coloco Paulo Freire dialogando com essa tradição. De uma escola dos cidadãos, não de uma escola que faz o cidadão. O amor apareceu aqui nas perguntas, é uma questão principal na vida e na obra de Paulo Freire. Eu fiquei muito atento à vida de Paulo Freire. E eu faço dialogar aqui Paulo Freire com uma tradição que entende o amor não apenas como um amor por uma pessoa, não como um sentimento, mas como uma espécie de força de vida. O amor como o que pode ser o mundo quando partimos do dois e da diferença e não do um e da identidade. O que pode ser o mundo quando o mundo é afirmado a partir da diferença e do dois, do múltiplo e não do um e da identidade. É algo assim como uma crença, um princípio, uma confiança em que o mundo sempre pode nascer novamente, que muitos mundos podem nascer, que o mundo não nasceu de uma vez e para sempre, sino que sempre podemos assistir ao nascimento de um mundo novo. A errância é o quarto capítulo, que é um capítulo que também insiro a Paulo Freire nessa tradição da América Latina. A América Latina está cheia de mestres errantes. E errantes têm duplo sentido. Tem o sentido do erro, do equivocar-se, mas tem também o sentido da viagem sem um destino prefixado, do deslocar-se sem antecipar o destino da viagem. Às vezes se diz, os errantes não sabem para onde vão. Não, não é que não sabem. Eles sabem que precisam não saber, como os filósofos, se de fato querem viajar. Se você quer viajar, você precisa não saber aonde vai chegar antes de viajar, porque senão não viaja. Só cumpre a profecia do destino. Você, para viajar, precisa estar aberto ao sentido da viagem. Então, Paulo Freire, como Simão Rodrigues e muitos outros mestres, foram mestres errantes, porque erraram muito no sentido do erro, se equivocaram, mas faziam, por um lado, do equívoco, do erro, uma oportunidade de aprendizagem. Não vinha um problema no errar, ao contrário, é preciso errar para aprender. E, por outro lado, porque viajavam não para trazer, como às vezes fazem certos professores, eu sei e eu vou trazer os alunos ao meu saber e depois eu vou verificar se eles aprenderam o que eu acho que eles precisam saber. Não, são aqueles que concebem a educação como uma viagem,
como uma viagem compartilhada, onde é preciso não saber, eu preciso saber que não se sabe para poder dar lugar a um saber, para poder de fato procurar e buscar, e não simplesmente transmitir um saber que já se sabe. Então a educação é uma viagem entre errantes que viajam juntos para construir um saber que a própria viagem vai providenciar. E por último, a infância, que é o capítulo que eu mais gosto, porque eu sinto que justamente é uma pena que não se tenha trabalhado com Paulo Freire a ideia de infância, que é tão forte no pensamento e na vida de Paulo Freire. Eu coloquei aqui um exemplo. Paulo Freire, aos 70 anos, recebeu um prêmio de menino permanente, bambino permanente na Itália. Como alguém que recebe um prêmio de menino permanente não vai ter algo a nos dizer sobre a infância? Mas tem muitos outros testemunhos. Também, com muitos anos, Paulo Freire, 70 anos, ele disse, olha o que ele diz Paulo Freire, uma coisa maravilhosa. Quase 70 anos, uma palestra sobre direitos humanos na USP, em São Paulo. Diz assim: melhor do que os livros que eu escrevi, melhor do que todos os livros que eu escrevi, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, melhor do que os livros que eu escrevi, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, presta atenção, Paulo Freire, 70 anos, dizendo: a melhor coisa que eu fiz na minha vida, melhor do que todos os livros que eu escrevi, foi... Estão atentos? É muito bom, é maravilhoso. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi... Muito bom. Foi. Não... vou dizer, calma. Estou só pegando energia porque é muito bom o que ele disse. A melhor coisa, olha, valeu a pena vir a Belém só para que vocês escutem isso, se não escutaram até agora, não leram até agora, porque é maravilhoso. A melhor coisa que eu fiz na minha vida, muito melhor que os livros que eu escrevi, foi... Agora vai. Olha que coisa. Melhor coisa que eu fiz na minha vida, Paulo Freire, quase 70 anos, foi não deixar morrer aos meninos que eu não pude ser e ao menino que eu fui em mim. É como um canto à infância. Ou seja, e ele diz isso repetidamente. A primeira coisa que um educador precisa, a formação de professores, que falamos tanto, né? Como é a formação de professores? Como ajudar os professores a não esquecer a infância, não esquecer que foram crianças, a não deixar morrer os meninos que foram e os que não puderam ser, porque infelizmente muitas crianças não têm infância entre nós. Há muitos meninos sem infância, mas também há muita gente fora da infância cronológica na infância, porque a infância é uma força de vida, é uma força criadora. Paulo Freire, quando tinha uma coisa que ele gostava muito, e ele queria dar um adjetivo, dizia menina. Uma coisa muito boa, dizia, é uma coisa menina. Por exemplo, 1984, a Revolução Sandinista na Nicarágua. Uma revolução, vejam, uma revolução. Como Paulo Freire elogia a Revolução Sandinista, dizendo, essa aqui é uma revolução menina, porque é uma revolução que não se cansa de perguntar. Exercício das perguntas. É uma revolução curiosa e inquieta, como uma menina. A melhor coisa que eu posso dizer para uma revolução é: nunca deixe de ser menino. Porque se é uma revolução menina, vai se perguntar sempre sobre si própria, sobre como é a revolução, e não vai pensar que já sabe como é uma revolução. Então vejam como a infância é uma questão principal na educação, mesmo que sejam adultos cronológicos. Mas a infância é uma força de vida, uma força política, de questionamento, de curiosidade, de inquietação. Se deixamos morrer a infância, deixamos morrer uma força de vida e de outra forma de vida. Depois o livro tem também uma entrevista, uma reportagem com o filho caçula de Paulo Freire, Luz Gardes, que conversamos o dia inteiro, o ano passado, porque eu queria conversar também sobre o filho mais novo, sobre a infância
de uma pessoa que teve que sofrer o exílio. O filho se exiliou com ele, 4 ou 5 anos, foi para o Chile. A educação, queria ver muito como, na verdade, Paulo Freire tinha vivido essas coisas, não apenas escrito sobre elas. Tem também uma outra reportagem com Esther Pilar Grossi, que foi, ao mesmo tempo que Paulo Freire, secretário de Educação em São Paulo, era secretário de Educação em Porto Alegre, e conheceu muito bem, amiga de Paulo Freire. Eu sou amigo dela também, então eu queria conversar um pouquinho com ela. E tem um apêndice sobre Paulo Freire e a filosofia para criança. Legal. Sobre Paulo Freire, que muitas vezes no mundo da filosofia para crianças, que eu conheço muito porque participo do movimento internacional e então toco, muitas vezes se diz, a filosofia para crianças é freiriana, ou digamos assim, as ideias de Paulo Freire têm muito a ver com a filosofia para crianças. Eu acho que não é tão simples assim, que é mais complexo. Então, teve até um encontro entre Freire e Lippmann, antes do Freire morrer. Tinha até uma entrevista que iam fazer o ano que Paulo Freire morreu, 1997. Mas tem também algumas outras questões que são importantes de ser analisadas. Quando eu estava em Brasília, em 1999, organizamos um Congresso Internacional de Filosofia com crianças e chamamos Paulo Freire já tinha morto um pouco antes, mas chamamos a Moacir Gadotti, que era e ainda é o diretor do Instituto Paulo Freire, para discutir os pressupostos educacionais de filosofia para crianças com Anne Margaret Sharp, que foi a criadora de filosofia para crianças com Lippmann. E então teve uma mesa, e já nessa época Moacir Gadotti sinalizou algumas semelhanças e algumas diferenças entre as duas perspectivas. Então, eu estudo isso nessa parte, e acho que tem mais alguma coisa, mas é isso. Se vocês querem agora, para eu não seguir monopolizando a palavra, são 11h15. Então, se damos como fim 15 para meio-dia, para deixar tempo, ainda temos uma meia hora, se querem fazer também, vamos conversando. Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário, uma observação? Nessa ideia do Simão Rodrigues, de partir de que somos cidadãos e por isso temos o direito à educação, isso de alguma forma se assemelha, por exemplo, ao pensamento do Rancière, de falar sobre a igualdade ou Sim, eu assemelho muito, e de fato nesse capítulo eu trabalho também com Jacotot. Só que Jacotot trabalha com a ideia de igualdade. Ou seja, Jacotot diz, se colocamos a igualdade como fim, vamos postergá-la até o infinito, porque vamos legitimar a desigualdade da qual partimos. Então precisamos colocar a igualdade como princípio. É muito próximo. Só se consideramos que os outros são iguais, vamos dialogar com eles, porque ninguém dialoga com desiguais. Com desiguais damos ordens, ou estamos sempre numa relação de hierarquia. Então eu penso sim, que tem muito a ver com essa ideia, que por outro lado é contemporânea, porque Jacotot e Rodrigues eram contemporâneos. Ou seja, que em certo modo a ideia de que a igualdade ou a cidadania são princípios e não são objetivos ou finalidades. Muito boa pergunta, sim. Professor, partindo do princípio de uma política atual, principalmente desse novo governo que se instituiu, de um desmonte da educação, no sentido literal mesmo da palavra. Você olha para o Brasil na realidade atual, você observa ele inerte em relação à educação. Você não tem projeto de perspectiva, você tem um desmonte de projetos que já haviam. Você, partindo da ideia desse desmonte, a filosofia em relação ao Paulo Freire, desse governo, que é uma espécie de perseguição dessa ideia de ideologia que eles têm nesse governo. Como é que o processo filosófico se volta contra essa realidade que está tentando ser instituída, né? Então, eu modestamente penso que esse livro, modestamente, pode ser uma contribuição nesse sentido. Ou seja, eu tento mostrar aqui
na apresentação e no epílogo que eu discuto essa situação política que se tem criado em torno de Paulo Freire, eu tento confrontar essa perspectiva, ou seja, eu tento mostrar que de fato não é uma ideologia de Paulo Freire contra outros que estão fora das ideologias, sino que é um embate ideológico, e é um embate ideológico conservador que procura esvaziar a escola pública de uma discussão política, porque essa discussão política poderia questionar justamente a própria ordem que está se pretendendo estabelecer. Então, justamente o livro, num sentido, ele pretende ser uma contribuição, eu penso, filosófica, e filosófica é importante, porque quando eu apresentei esse livro para a editora queria tirar uma palavra e acrescentar uma. Do título. Ela queria... Qual é a palavra que a editora queria tirar do título, vocês imaginam? Não é muito difícil de adivinhar. Paulo Freire, mais do que nunca, uma biografia filosófica. Ótimo, obrigado. Qual seria a palavra que uma editora poderia querer tirar? De Paulo Freire, mais do que nunca, uma biografia filosófica. Filosófica. Ou seja, porque não vende muito a filosofia e uma biografia, de repente, é mais no ensino fundamental e na educação infantil. Alguns municípios têm acolhido e têm incorporado espaços de filosofia. Por exemplo, no Espírito Santo tem um município que chama São Mateus, que nós trabalhamos com professores da rede pública desse município. Em São Mateus tem feito concursos para filosofia no ensino fundamental. Assim, para filosofia, ou seja, tem pessoas concursadas para ensinar filosofia no ensino fundamental. Então, e tem várias coisas do tipo, tem experiências. Eu também acho que é uma coisa que tem que... Não penso que podamos ou devamos esperar nada que façam. Aí eu acho que tem que se mobilizar e tentar começar a fazer iniciativas e tentar mostrar o sentido que esse trabalho tem, interessar mais do que nada as professoras das escolas e convidá-las para esse movimento e depois fazer uma coisa mais coletiva de ver o que se pode fazer. Aqui no Pará eu não sei, deve ter, às vezes as experiências estão ligadas a escolas da rede particular. Sim. Muitas vezes, porque há uma tendência também a se apropriar, se elitizar. Então, muitas escolas particulares têm. Maristas. Colégio Gentil também. Colégio Gentil tem. No ensino fundamental? Sim, desde o primeiro ano até o nono. Gente, bom dia, o Henrique e eu fazemos parte do NEP, que é o Núcleo de Educação Popular Paulo Freire. E no NEP nós temos um grupo que tem 10 anos, na verdade completa 11 anos agora, de filosofia especificamente com crianças, que é onde a gente não faz uma filosofia para crianças, como é o modelo principalmente das escolas particulares, que é ensinar mais a história da filosofia de maneira geral. Nós trabalhamos numa perspectiva da educação popular, de fato, uma filosofia com crianças, uma filosofia da pergunta, uma filosofia de aprender e de ensinar junto. Inclusive, fica convite para todos vocês que têm a intenção de trabalhar, de conhecer um pouco sobre. As reuniões gerais do NEP são geralmente na quarta-feira, Núcleo de Educação Popular Paulo Freire, da UEPA. Nós trabalhamos em escolas públicas, mas a reunião geral, de planejamento, acontece na UEPA, no próprio núcleo, na quarta-feira, às 18 horas. Coordenadora, professora Ivanilde Apolucena. Eu seria bem interessante conhecer mais, é que eu vou já... Pois é, professor, a gente soube do problema com a agenda, estávamos mais ansiosos. Porque eu também participo nesse momento. Eu publiquei um livro no ano de 2000 que se chamava Filosofia com Crianças e que era justamente, tem um capítulo sobre a diferença entre para e com. E ainda tem um capítulo sobre uma diferença que tem em espanhol que vocês felizmente em português não têm,
Mas em espanhol temos um problema que quando se traduz filosofia para crianças, se traduz filosofia para niños. E se deixa as niñas fora. Porque crianças não tem gênero, digamos. Mas em espanhol não. Se usa só o masculino, filosofia para niños. Em inglês também não tem esse problema, porque children não tem gênero. Mas em espanhol sim. Então, é um capítulo de filosofia com niñas e niños. E também um outro movimento interessante que era não filosofia como para crianças, mas filosofar com crianças, porque também não é a filosofia como substantivo, como conteúdo, mas o filosofar como prática, exercício e pensamento. Então, adoraria poder conhecê-los e conversar mais. Hoje vou conhecê-los certamente, mas ir conhecer mais quer dizer ir às escolas, ver o que vocês fazem, fazer um pouco. Quando eu estudou Paulo Freire, estudou Dulce. Eu fui a primeira aluna com a grau do curso. Dulce, Enrique Dulce é um argentino que mora no México, um dos criadores da filosofia da liberação também, aí liberação latino-americana, que tem vários livros, Ética da Liberação, enfim, uma pessoa importante na afirmação do pensamento latino-americano. Então, também outra pessoa importante para ler se está interessada na ideia de libertação. Libertação ou liberação, que também é interessante a diferença. Libertação, mas não se diz liberação, não? Não. Libertação, só em português? Só libertação. Walter, você conhece Santiago Gonçalves, o colombiano? Ele tem um livro chamado Crítica da Razão Latino-Americana. Não conheço. Ele é fundamental, porque já é a crítica desses autores, inclusive do Dúcio. Santiago Gonçalves. É ótimo. Eu mando para você uma mensagem, claro. Ele é ótimo. Justamente mostra as limitações que são importantes, mas que são. Isso, porque tanto assim, o pensamento de Dulce, ou o pensamento próprio de Paulo Freire, como eu falei anteriormente, isso aqui não é um livro de alabança, é um livro também de diálogo crítico. São pensamentos, a meu ver, que têm muitas limitações. De fato, a própria ideia de uma filosofia latino-americana é uma ideia muito complexa, muito problemática. Então, há toda uma discussão. Se encontra hoje com muita facilidade, não é? Essa crítica da filosofia europeia em nome de uma filosofia nossa. Isso é interessante, mas também é limitado. Tudo isso precisa ser discutido, questionado. O Dúcio fala super bem alemão. Eu fui Dúcio uma vez na Alemanha. O Dúcio fala super bem e escreve com Apple em alemão, com Apple. Não é assim, né? É um diálogo crítico. Mas não é jogar. Mais alguma intervenção ou estamos bem? Pois é, vamos ver se ainda tem alguma intervenção, e senão a gente começa o nosso mini lançamento. Né? Ótimo, então fazemos o mini lançamento. Sim. Como muita gente paga com cartão e a gente não tem máquina de cartão, eu procuro que a gente pudesse depositar em conta. Porque não tem jeito, o nome da pessoa. Eu não tinha nenhum problema, mas você também tem um cartão. Então, para mim, ótimo. Mas foi ver assim. Não, pode fazer depois de acertar com a editora. Na verdade, não sei quem tem que acertar. Eu acho que vocês. Como é? Pode ser. Acerta com ele. Pode botar na conta de vocês? Pode, né? Aí depois você passa a conta. Olha, não tendo mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar o segundo momento. Lá vocês vão ter carta. Agradecendo o professor Walter Coan, que ele volte outras vezes aqui conosco. Obrigado. Isso, agora é o lançamento. Então, nós estamos aqui com o livro agora à disposição de quem quiser, que não irá para o Eu vou colocar na internet, vai ficar lá no site. Pode vir aqui, o professor Coan estará autografando os livros também. Se fizer a inscrição, vai ficar lá. Ah, beleza. Eu vou ter que cortar tudo. Fazer mais.
Eu dei o telefone para você. Quanto tá o livro? 35. Daniel, o Daniel tem que pegar o dela. Agora o Daniel tem que pegar o senhor. Daniel. Você mandou. Já assistindo esperando até a porta de máquina.